Saudações em Cristo a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também nos conceder a oportunidade de podermos juntos estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Também queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha, que mandam alguns comentários, isso é muito importante, ajuda o YouTube a disponibilizar para que outras pessoas também tenham acesso. Agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. E aqui mandamos um alô especial para Marilena Cunha de Almeida, e ela está parabenizando a neta Lorena, que está hoje completando 9 anos. Parabéns, Lorena, que Deus lhe abençoe. Marilena Cunha de Almeida é de Peruíbe, São Paulo. Nivaldo dos Santos Barbosa, de Santa Rosa, em Santa Catarina. José Henrique é de Serra, no Espírito Santo, mandando um alô especial para o seu irmão Sebastião. Rosa é de Sinop, Mato Grosso. Paulo Peruso é de Presidente Prudente, em São Paulo. Maria da Guia Menezes é de Brumadinho, em Minas Gerais. Ela pede oração pela família. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, pela vida, por estes momentos que nos concedes para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender, que possamos compreender o que Tu queres nos falar e possamos colocar em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, dê vitórias, Pai. Que sintam a Tua presença, o Teu poder atuando em suas vidas. Todos os que nos pedem orações, Tu os conheces. Especialmente pedimos a bênção para a Lorena, que está hoje completando 9 anos, e todos os demais aniversariantes, Pai, que sintam também as Tuas bênçãos em suas vidas. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando a respeito de motivação e preparo para a missão. Todos nós temos algum motivo, algo que Deus fez por nós, que Jesus faz por nós, bênçãos que nós recebemos, orações que foram respondidas, curas, milagres, são testemunhos. Um emprego, um casamento abençoado, um parceiro, que Deus mandou para as mulheres um homem e também para o homem uma mulher, e temos que dar testemunho. Claro que mesmo sendo um casamento abençoado e dirigido por Deus, temos problemas, temos lutas, temos diferenças, mas Deus vai nos dando forças e nós vamos superando esses problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Ontem nós comentamos aqui a respeito das mulheres que foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus no domingo pela manhã e ele não estava lá. Elas ficaram assustadas porque Jesus não estava lá. Apareceu 2 anjos e disseram que ele havia ressuscitado. Elas correram e contaram para os discípulos. Os discípulos não acreditaram. E Pedro, ele saiu correndo para ir lá no sepulcro e chegando lá encontrou o sepulcro vazio e diz aqui a Bíblia que ele ficou admirado. Vejam a diferença. Enquanto que as mulheres ficaram maravilhadas com a notícia, saíram para compartilhar que Jesus havia ressuscitado, os discípulos não acreditaram e Pedro só ficou admirado de não ter encontrado ali Jesus. Mas durante esse dia que Jesus ressuscitou, aconteceu algumas coisas. Jesus foi ao céu logo que ressuscitou, para ter certeza que o sacrifício dele havia sido aceito pelo Pai. Ele voltou e havia 2 discípulos caminhando para Emaús. E eles estavam conversando e falando exatamente o que havia acontecido em Jerusalém naquele final de semana. Estavam tristes. E Jesus então se aproxima deles, eles não reconhecem, porque Jesus, irmãos, depois que ele ressuscitou, ele não tinha mais aquela sua aparência de antes da sua morte. Assim como nós, quando ressuscitarmos, vamos ressuscitar com um corpo glorioso. Aqueles que não morrerem e Jesus voltar, que serão transformados, vivos, teremos um corpo glorioso. E Jesus, então, ele não tinha mais aquele corpo normal que ele tinha antes da sua morte, que todos o conheciam. E os discípulos não reconheceram, os 2 discípulos.
E então Jesus falou, o que é que vocês estão conversando? E eles disseram, né, o que havia acontecido, perguntaram, você não estava em Jerusalém? Todo mundo sabe o que aconteceu. Você é o que aqui? Aí Jesus começou a falar tudo o que estava escrito na Bíblia a respeito dele, desde o Velho Testamento lá, Gênesis, até chegar nos profetas, o que estava escrito a respeito dele. E então Jesus desapareceu e os discípulos chegaram na casa onde eles estavam indo e depois, mais tarde, Jesus aparece nessa mesma casa com todos os discípulos ali reunidos. Eu vou ler com vocês aqui em Lucas capítulo 24, nos versos 36 em diante, diz assim: enquanto contavam isso, aqueles dois discípulos que estavam contando o que Jesus havia falado com eles e que ardia o coração deles, enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja convosco. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes os pés e as mãos. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés e os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Eu li Lucas 24, versos 36 até o verso 46. Irmãos, Jesus, como eu disse, não tinha mais aquele corpo físico normal que os discípulos conheciam antes da sua morte, ressuscitou com um corpo glorificado e os discípulos não reconheceram. E quando Jesus aparece no meio deles, eles estavam numa casa, tudo fechado, Jesus entra no meio deles, com a casa toda fechada. E eles se assustam, Jesus diz, paz seja convosco. E eles pensam que é um fantasma que está ali. Vocês se lembram que na semana passada eu falei algo aqui a respeito dos discípulos que estavam no mar da Galileia, houve uma grande tempestade, Jesus veio andando sobre as águas e Pedro, os discípulos ficaram apavorados pensando que era um fantasma. Jesus disse, não temas, sou eu. E Pedro disse, se fores tu, fale com que eu vá até aí onde tu estás. E Jesus falou, venha. E Pedro foi, mas começou a afundar porque, sabe como é o ser humano, começa a se encher de orgulho, pensar que só ele é que pode. E ele olhou para os discípulos lá no barco e então ele começou a afundar. E ele clamou, Senhor, salva-me. Jesus o salvou. Os discípulos tinham essa falsa ideia de que existe fantasma, que existe uma alma que sai da pessoa. Lembram que na semana passada eu falei aqui de Jonas, que também estava com as falsas ideias de que os deuses dos mares estavam causando aquela tempestade e ele pediu para que o lançasse no mar? Era a crença dos deuses pagãos, dos pagãos que criam nesses deuses. E agora, novamente, os discípulos pensam que Jesus é um fantasma. Jesus apareceu ali no meio deles, com a casa toda fechada, e então Jesus falou, veja, sou eu mesmo, pegue nas minhas mãos aqui, olha, as cicatrizes da ferida, dos pregos que eu fui pregado na cruz, os meus pés, o meu lado ferido, e ainda assim os discípulos não acreditavam. Eu não sei se já aconteceu alguma vez com você, de você receber uma notícia tão boa, mas tão, que você diz assim, não, mas não pode ser verdade. A pessoa fica tão feliz que pensa que não é verdade. Assim os discípulos também. Só que, além disso, eles pensavam que Jesus fosse um fantasma. Agora, Jesus pede então se eles têm alguma coisa para comer. E eles dão a Jesus um pedaço de peixe assado, Jesus come, e então, provando que realmente ele não era fantasma. Por quê? Porque fantasma também não come. E temos que ter em mente, irmãos, que fantasma não existe. Isso são invenções, são crenças populares. Fantasma não existe, o mal existe, o demônio existe.
ele pode se disfarçar em anjo de luz e aparecer, ele pode se disfarçar em outras coisas e aparecer, mas o fantasma, a pessoa que morreu, ela não volta. Está morta, está sepultada, está no pó da terra. O fôlego que ela tinha, quando parou de respirar, voltou para Deus. Não existe alma que sai da pessoa. A Bíblia não ensina isso. E então, Jesus come para mostrar para eles que era ele realmente que estava ali. É por isso que, algumas vezes, quando Jesus se encontrou com os discípulos depois da sua ressurreição, como foi o caso daquela pescaria dos discípulos que Jesus apareceu na praia de manhã e mandou que eles lançassem a rede para a banda direita do barco, que eles iam pegar peixe. Então, eles também pensavam que era um fantasma, mas quando eles chegaram na praia, eles viram brasas e peixes em cima e pão, e eles comeram ali. Jesus comeu com eles, mais uma vez provando que Jesus não era um fantasma. Agora, isso nos ensina, irmãos, que às vezes nós estudamos a Bíblia, nós lemos, ouvimos pregações, mas não entra na nossa cabeça que nós temos que nos preocupar com a nossa vida eterna, com o reino eterno, e não com as coisas materiais. Nós ficamos somente pensando em coisas terrenas, materiais, pedindo bênçãos para a família, bênção para isso, do emprego, e enfim, a gente só pensa em coisa material, saúde, e a gente esquece da vida espiritual. Então Jesus aqui, mais uma vez, ele diz que isso estava escrito nas Escrituras, confirmando que ele haveria de padecer. Foi para isso que Jesus veio. E como eu disse ontem para vocês, quando Jesus falava para eles, naqueles 3 anos e meio que eles estiveram juntos, entrava num ouvido e saía no outro. Por quê? Porque eles estavam preocupados com um reino material que Jesus ia estabelecer. Isso no pensamento deles. Eles queriam um lugar, um emprego ali com Jesus, ser um secretário, ser um ministro, qualquer coisa. Eles não estavam pensando no reino eterno. Mas, irmãos, o que Jesus quer nos dar é muito mais do que um reino político, um reino material, coisas materiais. Jesus, ele quer nos dar a vida eterna. Então, nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, tudo o que nós precisamos fazer para nos manter no caminho e estarmos aguardando este reino que Jesus está preparando para cada um de nós. Sabemos que nós temos os nossos planos, nossos desejos, objetivos materiais, mas em primeiro lugar tem que ser o reino de Deus. Porque se nós não colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa mente, em todos os momentos do nosso dia, em tudo que fizermos, sempre estarmos com um pensamento voltado para os céus, para as coisas eternas. Se nós não fizermos isso, quando Jesus voltar, nós não estaremos aptos para ir com ele, para morar com ele eternamente. Então nós precisamos estar fundamentados, irmãos, na palavra de Deus, não somente ouvir, mas ler, estudar, colocar dentro da nossa mente, gravar coisas que nós estudamos, colocar na mente para que nós possamos lembrar no momento oportuno. Então, se nós fizermos isso, estivermos bem fundamentados na palavra de Deus, com certeza nós estaremos apressando o dia da volta do nosso Senhor Jesus, testemunhando às pessoas que estão ao nosso redor a respeito desse Jesus que veio, que deu a vida por cada um de nós, que ressuscitou e que vai voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse, portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.